Para mim, essa questão de culpar o outro, ela esbarra em dois problemas que são problemas distintos, mas que para mim são igualmente problemáticos. O primeiro ponto de culpar o próximo, é claro que depende muito de cada circunstância, mas aquele ato de constantemente estar responsabilizando outra pessoa por certas coisas que acontecem na nossa vida, essa ideia de terceirização de responsabilidade, ela, ao meu ver, é um grande desperdício da oportunidade de aprendizado. O que eu estou dizendo? Quando a gente fala sobre evolução pessoal, e sem querer tratar aqui com viés de autoajuda ou conteúdo motivacional, mas assim, trazendo para a reflexão em si do que é o crescimento pessoal mesmo, tem muito a ver com o nosso aprendizado relacionado aos nossos erros que eventualmente trazem sofrimento. Então a gente percebe que essa conexão entre sofrimento e aprendizado ela é muito real, né? A, o próprio Pondé disse isso uma vez, né? De que um ser humano sem sofrimento tem uma grande chance de se tornar um idiota, né? Considerando realmente qual é a importância do sofrimento quando extraído algum sentido dele. Então, quando a gente fala sobre reconhecer os próprios erros, a gente fala sobre a real possibilidade de perceber equívocos e, a partir disso, construir uma possível melhor versão no futuro. A grande questão, que talvez seja o grande detalhe disso, que para mim é o grande problema de tudo isso, está justamente no fato de que se você se isenta de reconhecer os próprios erros, talvez por uma questão de covardia, no sentido de não querer de fato encarar as consequências dos seus erros, né? E aceitar certas culpabilidades é também algo complexo, é difícil, gera sofrimento. E muitas vezes a gente tende a querer fugir do sofrimento, né? É por isso que constantemente a gente tenta achar atalhos, né? Para tornar as coisas mais fáceis, mas em grande parte das vezes esses atalhos têm um preço e que podem ser eventualmente considerados como sendo uma armadilha, né? Então essa ideia de que você não assume os próprios erros muitas vezes, ela é uma questão que ela traz consequências negativas para a sua própria existência. É claro que naquele momento em específico, né, talvez, simplesmente talvez, culpar o outro seja uma forma de se aliviar, né, de ser uma anestesia mental. Porque se você culpa outra pessoa, se você culpa um agente externo, se você terceiriza essa responsabilidade, naturalmente você se esquiva de ter que encarar a realidade dos fatos, de que muito provavelmente você errou, você se equivocou, você teve descuidos. E aí essa esquiva, ela pode ser realmente uma anestesia confortável ali no momento. Mas aí, além de ela matar a oportunidade de evolução pessoal, de crescer, de amadurecer, ela também esbarra no segundo problema que é muito complexo, que é o problema da covardia. Quando a gente fala sobre qualquer que seja a interação interpessoal, então, para além de uma pessoa, a gente tem que sempre pensar naquela ideia de responsabilidade afetiva, que talvez não seja como é vendida assim em cursos de sedução, mas a responsabilidade afetiva no sentido de realmente se preocupar genuinamente com as possíveis consequências dos seus atos para a vida de outras pessoas ah, que estão ali naquele contexto, né? Então, por mais que talvez faça sentido e obviamente isso não é estar concordando, é analisando friamente ali a questão de se esquivar das próprias responsabilidades, mas isso afeta outras pessoas, né? E essa ideia de constantemente responsabilizar ou culpar o próximo, sendo que não necessariamente essa pessoa tenha responsabilidade de fato com algo que não foi do seu agrado,
é, essa é uma demonstração muito clara do que é um ato covarde. Né? Porque quando a gente pensa em covardia mesmo, assim, a gente tem que entender que essa covardia ela não só pode ser uma covardia que gera omissão, mas ela também pode ser uma covardia que gera ação, né? Então, a covardia, que muitas vezes é explorada no sentido de se acovardar, de se isentar, de fugir, né? Como se fosse algo passivo, né? De não querer enfrentar certas circunstâncias. Mas a covardia também acontece em forma de ação, né? Quando você, como nesse exemplo, né, por mais que saiba que tem a possibilidade de que você seja o grande responsável, você prefere culpar outra pessoa e se abster de qualquer culpa que eventualmente poderia ser algo que ia te acrescentar a longo prazo. Então, essa ideia de que colocar, né, e imputar culpa a outra pessoa que não necessariamente tem, isso, ao meu ver, é uma tremenda covardia, né? É uma coisa desumana. É claro que em muitos casos a gente pode eventualmente fazer isso sem perceber, e aí entra, né, o que a gente fala sobre a tutela reparatória, né, no direito, que é realmente reconhecer, né, que você errou, se desculpar, enfim, mas sempre tendo em mente que se a gente quiser de alguma forma, né, pensar em tornar o mundo um lugar melhor, a gente precisa sim conceber a ideia de responsabilidade afetiva como sendo o nosso dever, né? A gente não pode simplesmente acreditar que nós precisamos buscar a qualquer preço, né, a nossa plenitude, se essa plenitude ferir outras pessoas, né? Porque aí a gente estaria entrando num ponto muito delicado, né, sobre até quando que a autopreservação ela é legitimada, se para isso a gente precisa ferir outras pessoas. É algo complexo, né? Muitas pessoas, quando chegam nesse extremo de autopreservação, elas acabam se isolando socialmente, né? Porque diante de uma situação em que, para se autopreservar, você tem que evitar certas flexibilidades com outras pessoas, talvez para algumas pessoas seja mais interessante evitar as pessoas do que evitar certas condutas com outras pessoas, né? Então, assim, é mais uma vez algo bem complexo, até porque evolutivamente falando, né, a gente tem ainda essas características primitivas de querer sempre nos esquivar, né, de sofrimento, de dores, de desconfortos, né, por uma questão, né, de economia de energia que é evolutivamente explicado, mas que a gente não está mais em contextos completamente primitivos, né? Por mais que às vezes pareça, mas a gente não está mais, né, nesse contexto pré-histórico. Então, observar a importância dessa responsabilidade afetiva é algo que, ao meu ver, sim, precisa ser considerado para que a gente não cometa, né, tantas injustiças, covardia e que a gente também não perca grandes oportunidades de amadurecer, de nos tornarmos, de alguma forma, seres humanos melhores.